Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Apresentando sintomas de gripe, ligue Central de Informações e Telemonitoramento. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos, Minas Gerais. Saúde para todo o Centro-Oeste Mineiro. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o cirurgião vascular Anderson Gariglio Rocha. Nós vamos falar sobre o tema pé diabético, um tema importante que interessa a muita gente. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, é sempre bom ter o carinho da sua audiência. Em 61 cidades do Centro-Oeste Mineiro, 1,5 milhão de telespectadores, repito aqui, com esta audiência comprovada pelo Ibope. O programa que ancora as discussões da saúde em Divinópolis e mais 60 cidades. É o programa que tem a porta aberta para a saúde no Centro-Oeste Mineiro. Uma marca conhecida e reconhecida em 350 municípios de Minas Gerais. É sempre um prazer ter você aí do outro lado, nos acompanhando neste programa que gera boa informação e, sobretudo, credibilidade. Credibilidade é a marca do programa Alô Doutor. Hoje estamos recebendo com todo carinho o cirurgião vascular Anderson Gariglio Rocha. Ele que vem ao programa, natural de Pitangui, e atendendo hoje no Instituto Cicatrizare e também no CISV. Ele é um grande amigo e há muito tempo não vinha ao programa, retorna hoje ao Alô Doutor. Ele que também prepara os seus artigos para a revista Alô Doutor. Doutor Anderson, nosso muito boa tarde. Um prazer tê-lo aqui no Alô Doutor pela TV Alterosa. Há muito tempo você não vinha. Há muito tempo a gente não vinha. Eu gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade da gente poder voltar a tocar nesse tema que é tão importante, Davi. Muito bem, há muito tempo você não vinha ao programa. Continua atendendo em Pitangui, a sua cidade? Atendo em Pitangui e no CISV, na Clínica Cicatrizare, são os pontos onde a gente trabalha como médico, né? E outras coisas que a gente faz a nível de educação em São Paulo agora estão meio paradas por causa da pandemia. Eu acompanho o seu trabalho há pelo menos 15 anos, né? Sei da sua responsabilidade, do seu perfil médico, né? Você é aquele médico que acompanha o paciente de perto e você, sobretudo, dedicando muito trabalho à questão do pé diabético, né? O que evoluiu no tratamento do pé diabético nesses últimos anos? Bom, o que evoluiu basicamente foi, primeiro, que passou-se a dar mais atenção à prevenção. Em segundo ponto, a gente começou a agregar terapias coadjuvantes, ou seja, aquelas terapias, além do tratamento com remédio, com cirurgia, né, com ponte safena, debridamentos e amputações, hoje a gente tem a reabilitação física, a gente tem uma grande qualidade de órteses e próteses, né, a gente tem a terapia com oxigenoterapia hiperbárica, os curativos de alta tecnologia, célula-tronco, matriz celular, tudo isso trouxe para a gente uma possibilidade de salvamento de mais membros do que a gente tinha nos anos, né, há mais tempos atrás, né? Quando Muito a gente bem. tem. Então, sobretudo a prevenção. A medicina tem focado muito a prevenção, né? A prevenção é o caminho, né? A gente está um pouco atrasado, nós temos uma medicina focada em hospital, mas o tratamento básico é a prevenção
e o cuidado em consultórios e clínicas, né? Evitar essa internação ao máximo, esse é o objetivo, porque além do custo, o risco do hospital hoje ele é grande. A gente vê, de acordo com os programas de segurança do paciente, né, a incidência de eventos adversos intra-hospitalares nas melhores instituições do mundo. Então, o doente, quando chega a internar, ele gasta mais e ele tem um risco maior. Muito bem. Eu gostaria que você começasse a nossa entrevista explicando o que é o pé diabético. Bom, o pé diabético são as complicações neurológicas ou vasculares e ortopédicas que acometem o pé da pessoa portadora do diabetes. Essa é a definição. Então, ou seja, qualquer problema neurológico, vascular ou ortopédico que acometa um diabético, provavelmente será decorrência do pé diabético, ou seja, a agressão do diabetes às estruturas do pé. Muito bem. Porque tem ferida que não cicatriza no diabético? Tem ferida que não cicatriza, tem ferida que vai cicatrizar com empenho muito grande, você vai ter que usar altas tecnologias, oxigenoterapia hiperbárica, curativos de alta tecnologia, às vezes intervenções cirúrgicas com revascularização, e tem as feridas que vão melhorar com uma órtese, com uma palmilha adequada, que também, às vezes, o paciente, ao corrigir o calçado, às vezes consegue cicatrizar uma ferida. Né? A gente tem um serviço de órtese muito bom aqui na cidade atualmente. Né? Muito bem, né? Eu queria que você falasse dessas terapias, né, coadjuvantes, se é que podemos dizer assim, que auxiliam no tratamento do pé diabético, né? Porque o tratamento, ele sempre foi muito medicamentoso, né? Você é a favor desse tratamento medicamentoso? Quais são essas terapias coadjuvantes que você aplica? Eu acho que, primeira base de tudo, o paciente tem que ter uma educação para atividade física adequada, isso já previne as complicações. O paciente tem que ter uma orientação dietética adequada, isso é extremamente importante. E quando o paciente apresenta as complicações, a abordagem da fisioterapia é essencial, a ortetização, às vezes, é muito importante. Você usar, quando tem feridas complicadas, você usar curativos de alta tecnologia, você usar oxigenoterapia hiperbárica, que já está bem consubstanciada na literatura médica, inclusive é aprovada pelo CONITEC. Para quem não sabe, o CONITEC é o Comitê Nacional de Incorporação de Tecnologia, para ser utilizada no SUS, só não está sendo utilizada por não haver verba. O Ministério já reconheceu como, em certos casos, em casos selecionados, de acordo com os protocolos do Ministério, a oxigenoterapia hiperbárica como um tratamento importante para a cicatrização de feridas. Eu quero parabenizar aqui o Instituto Cicatrizarem, que montou realmente uma estrutura de primeira no Centro-Oeste Mineiro, né? Não só uma clínica, é um centro de estudo e pesquisa na oxigenoterapia hiperbárica, né, doutor Anderson? Você faz parte da equipe lá, né? O foco na formação da equipe, dado, né, pelo Renan e pelos outros colegas lá, foi de agregar o trabalho com o estudo. Por quê? Hoje a gente tem um volume muito grande de informação, várias coisas surgindo, vários tratamentos, várias tecnologias, e você precisa ter um grupo que saiba julgar bem quando e se usar essas tecnologias. Porque, às vezes, um tratamento indicado de forma inadequada, ele é pior do que a própria patologia. E nós não temos muito controle sobre tudo que entra no mercado, né? A gente está com a informação e o conhecimento estão crescendo de uma forma desordenada. E, infelizmente, dentro de medicina também existe fake news. Infelizmente, né? Infelizmente. Muito bem. Dentro dessas terapias coadjuvantes, a oxigenoterapia, a câmara hiperbárica acelera a cicatrização? A câmara hiperbárica acelera a cicatrização e é uma das terapias, por exemplo, no caso de esmagamento de membro, uma das terapias imprescindíveis para o salvamento, porque você não vai conseguir perfundir esse membro, mesmo revascularizando. Então, nos casos de esmagamento, queimaduras muito extensas, né, pacientes com infecções e septicemia, a terapia hiperbárica tem sim se mostrado como uma terapia adjuvante. Eu falo adjuvante porque ela não substitui, ela não vai tolher a necessidade de uma cirurgia, às vezes de um CTI, de uma intubação, mas ela faz com que esses tratamentos tenham um resultado muito mais satisfatório do que se utilizados sem o acréscimo dela. Muito bem, né? Qual a estrutura que você julga necessária, adequada, né, para o tratamento de lesões cutâneas, as lesões da pele?
Olha, a estrutura, você tem que ter uma estrutura física acolhedora, onde o paciente se sinta à vontade, onde o paciente possa ter privacidade, porque às vezes a ferida incomoda o paciente do ponto de vista psicológico, incomoda às vezes os outros pacientes. E você tem que ter uma equipe que trabalhe de forma transdisciplinar. Vocês usam muito o termo multidisciplinar, né? Multidisciplinar são várias especialidades, vários profissionais da saúde trabalhando em conjunto. O transdisciplinar são esses vários profissionais trabalhando junto, mas um conhecendo o trabalho do outro. Não é um fazendo o trabalho do outro. É o médico conhecer a importância da estomoterapia, conhecer os recursos da estomoterapia, para discutir com o estomoterapeuta a utilização disso no momento apropriado. O estomoterapeuta entender da hiperbárica para discutir com o médico hiperbarista. Essa é a grande mudança e esse é o conceito que a Cicatrizar está trazendo. Nós não temos uma equipe multidisciplinar, nós estamos criando uma equipe transdisciplinar. Bacana, uma equipe coesa. Uma equipe coesa que conhece o trabalho do outro e aí você vai saber respeitar e os limites de onde cada um vai atuar. Né? Não é uma coisa segmentada, é uma coisa que se todas as decisões do tratamento do paciente são tomadas por todos, de ponta a ponta. O paciente do pé diabético, ele é um paciente difícil de lidar do ponto de vista assim porque hoje a medicina está tão corrida, né? E dificilmente a gente encontrar um médico que ele tenha disponibilidade para ter tempo para o paciente, o tempo necessário, né? Infelizmente. Esse perfil de paciente do pé diabético é um perfil que ele tem uma demanda muito grande de tempo, né? E atenção do médico, né? E essa é uma característica que você tem desenvolvido também, doutor? O que eu acho é o seguinte, você não pode atender o pé diabético, você tem que atender o paciente. O paciente como um todo. Desde o problema que ele tem com a filha até o problema cardíaco, você tem que entender, porque tudo isso vai repercutir, vai impactar como você vai poder fazer esse tratamento. Quantos por cento hoje da população sofre do diabetes? Eu não estou lembrado dessa estatística, mas cerca de 7,5% da população é o que a gente vê na América Latina, no Brasil. Né? E é uma doença com forte característica genética? É uma doença que hoje, o que a gente tem visto é que tem um predomínio sociocultural, né? A gente tem um predomínio em pessoas com menos acesso à saúde. Então, a gente tem um predomínio mais em populações de periferia. Apesar da população que não é periférica ter o diabetes, eles têm mais acesso ao tratamento. E essa falta de acesso ao tratamento, que é um dos focos que o CISV, a bandeira que o CISV e os Lions Club vêm levantando, é fazer com que essas pessoas acessem o tratamento no tempo correto. Porque, como a gente sabe que o paciente certo, na hora certa, no lugar certo, a gente vai ter o bom resultado. Muito bem, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com este grande amigo, o cirurgião vascular Anderson Gariglio Rocha, ele que é um médico especialista no tema pé diabético. Já já a gente volta, não saia daí. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, de volta com a maior vitrine da saúde em todo o Centro-Oeste Mineiro, 13 anos no ar, o Grupo Alô Doutor, que tem aí ancorado realmente essas discussões da saúde e prestado, né, um serviço de excelência na comunicação médica desde 2007, com o Alô Doutor, né? Eu, particularmente, já há 21 anos trabalhando com a comunicação médica no Centro-Oeste Mineiro, desde 1999.
não é? Foi um tempo em que nós iniciamos ali, junto com a Unimed, né? Os primeiros trabalhos na comunicação médica no Centro-Oeste Mineiro e junto com o doutor evangelista José Miguel, né? Ele é um grande amigo e foi quem apostou nessa proposta de profissionalização da comunicação médica na nossa região. Estou aqui com a revista Alô Doutor, que traz o Instituto Cicatrizare na sua capa, a 29ª edição, e também 20 mulheres, né? Que falam sobre mulheres em tempos de pandemia, uma edição especial que traz realmente uma discussão ampla sobre o tema oxigenoterapia hiperbárica e também sobre as mulheres em tempos de pandemia, né? 120 páginas de muito conteúdo. A revista Alô Doutor, que chega à sua 30ª edição neste mês de setembro. A revista que foi um divisor de águas no nosso mercado editorial e que é a única que tem circulação garantida de 2 em 2 meses. Revista Alô Doutor na sala de espera para quem espera o melhor, muito mais conteúdo para o leitor mais exigente. E o doutor Anderson prepara os seus artigos também para a revista Alô Doutor, né, doutor Anderson? A sua expectativa para a chegada ao Grupo Alô Doutor, ao programa, à revista? A gente acha que é extremamente importante porque, devido à penetração e poder tratar o assunto de uma forma que chegue ao paciente, né? Que chegue às pessoas que mais necessitam. Eu acho que a penetração da revista é muito importante no meio. Rapidinho, qual que é o seu papel lá no CISV? Eu trabalho como cirurgião vascular no CISV, presto atendimento a consultas e realizo exames. Né? Essa é a minha função, atendimento clínico mesmo, atendimento à população, atendimento direto ao cliente. Muito bem, um abraço lá, é o Marco Aurélio, né, o diretor? O Marco Aurélio está à frente do CISV. Quantas cidades o CISV atende? Eu creio que hoje são cerca de 15 cidades. Aqui nós chegamos a 61 cidades, né? A gente está falando com todas essas cidades, doutor Anderson. Com certeza, Itapecerica, Cláudio, né? Todas essas cidades fazem parte. Um abraço especial a Pitangui, a sua cidade. Pitangui não faz parte. É a 8ª Vila do Ouro? A 7ª Vila do Ouro? Não faz parte do consórcio? Não faz parte, ela faz parte de outro consórcio. Mas acho que aqui o Centro-Oeste as coisas acabam se ajeitando em família, né? Muito bem. Eu queria que você falasse um pouco... Nós falamos um pouquinho de prevenção, né, no segundo bloco aí, sobre esses cuidados preventivos para complicações do pé diabético, né? Porque só quem tem um problema como esse, tem alguém na família diabético, com pé diabético, sabe a dimensão do problema, né? Quais são os cuidados preventivos quanto a essas complicações? Bom, primeiro, saber que o pé diabético traz complicações, porque muito se fala da retinopatia diabética, da hemodiálise, né, da nefropatia diabética, e pouco se fala do pé. Na verdade, o pé ele é deixado de lado na maioria das consultas. E o pé do diabético deveria ser avaliado em todas as consultas. Tudo, o médico faz a consulta, mas esquece do pé às vezes. O pé ele não é todo. Às vezes o pé é a maior queixa. O pé, às vezes, não existe a queixa que o paciente, às vezes, tem uma neuropatia e não sente o problema. E a ideia é que o pé seja examinado e também o autoexame da mama, existe o autoexame do pé diabético, né? O paciente olhar, ver se tem alguma fissura, alguma lesão, que uma pequena fissura dessa pode terminar complicar. com infecção e o paciente já tem um problema circulatório e isso terminar com uma situação, uma amputação ou mesmo até óbito, às vezes, por causa de uma fissura no pé que não foi olhada. Você já teve pacientes assim? A gente já teve pacientes que, caminhando na praia, queimou os 2 pés e perdeu as 2 pernas, porque não sentiu a dor ao queimar, por causa da neuropatia diabética. Então, o autoexame do pé, se o paciente tem déficit visual, que muitas vezes acontece, né, da pessoa ter o problema do pé, um familiar sempre olhar os pés, ver se não tem um problema na unha, se não tem um problema, uma fissura, se não tem uma calosidade, se não tem uma úlcera abrindo. Isso é assim, essencial, o cuidado, né, como... Se pede o preventivo da mama, tem que ter o exame preventivo do pé. Agora, doutor Anderson, e as chamadas úlceras venosas? Explica pra gente. As úlceras venosas são as úlceras que têm a maior incidência, né? E são uma úlcera que traz um problema socioeconômico muito grande, porque elas demandam muito tempo para cicatrizar, são uma causa de afastamento do trabalho muito importante e elas precisam de um tratamento também, como o do pé diabético, um tratamento transdisciplinar, né?
a dieta, a perda de peso, correção de postura, né? A gente, às vezes, melhorando a postura, melhora a circulação, por incrível que pareça. Então, esses vícios posturais, as pisadas inadequadas também favorecem a ulceração. Então, é um paciente que é complexo, é tão complexo quanto o paciente do pé diabético. A diferença é que o desfecho dele, ou seja, o risco de óbito e perda de membro, ele é muito, 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 muito pequeno. Mas em termos de incidência, ela é muito mais incidente do que o pé diabético. Muito bem, né? Porque tem muitos cirurgiões vasculares que partem basicamente para a questão estética, né? Por que você escolheu tratar desse tema, pé diabético? Eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ela gosta e aquilo que ela aprendeu a fazer de uma forma mais adequada, né? Eu acredito muito em capacidades. Eu acho que quando você termina uma residência ou você termina uma faculdade, você não está capacitado a fazer tudo aquilo da sua especialidade. Há coisas que você tem mais capacidade de fazer. Uhum. E o que você tem mais aptidão. Mais aptidão, mais vocação, mais empatia. Então, eu acho que foi isso, uma empatia com a coisa e capacidade e a vivência, né? Por ter feito especialização basicamente em hospitais SUS, com volume muito grande de pacientes nessas condições, a gente vivenciou muito disso no Hospital da Baleia, no Felício Roxo, na Santa Casa de Juiz de Fora. Então, a gente foi criando uma afinidade pelo assunto e é um assunto que acabou enchendo o consultório porque é um paciente que ele não sabe muitas vezes em qual porta ele vai bater. Então, quando você tem uma porta aberta para essa clientela, ela acaba fluindo naturalmente. Eu gostaria que você falasse também da importância da ortetização e reabilitação física, né, no tratamento do pé diabético. Sim, o paciente diabético ele tem a neuropatia diabética, né? O que é isso? Ele vai perdendo a sensibilidade do pé. Então, ele não consegue, às vezes, caminhar com segurança, ele pisa inadequadamente, essas pisadas inadequadas podem levar à queda. Essa queda é uma fratura de fêmur no paciente de 80 anos, a gente sabe toda a gravidade que tem. Então, a fisioterapia ajuda esse paciente a caminhar melhor, a melhorar a sensibilidade dele, a ter uma noção do seu corpo, do seu corpo no espaço mais adequada. Isso previne o quê? O surgimento de lesões traumáticas, a queda, ou mesmo um tropeção, uma coisa do gênero, e também as lesões por pressão, quando o paciente tem uma neuropatia, através do uso de palmilhas, né? E calçados apropriados, feitos sob medida. Não esses comprados, são feitos sob medida, né? A baropodometria, através de exames específicos, você consegue confeccionar O pessoal mais novo não vai lembrar, mas eu lembro, né? É a mesma coisa de você vestir um terno feito por alfaiate e um terno comprado em loja. Então, a palmilha sob medida é um terno de alfaiate. É um vestido feito por costureira. Ele é feito para aquela pessoa, encaixa como uma luva. Às vezes as pessoas não dão tanta importância à palmilha, né? Talvez até para o conforto, às vezes não é algo preventivo ou algo que envolva tratamento específico de alguma patologia. Sim, porque existe a posturologia. Você, às vezes, ao pisar errado, há crianças que você corrige estrabismo corrigindo a pisada. Olha porque só. O nosso corpo ele é interligado. O olho, o ouvido e o pé para manter o nosso equilíbrio. Então, quando um desses segmentos está descompensado, o outro, às vezes, muda para tentar equilibrar. Muito bem. Eu gostaria que você falasse, dentro aí do tema diabético, né? O que tem de novo com relação aos medicamentos para o diabético? Olha, em relação a medicamentos, basicamente a gente envolve pouco. O que a gente vê hoje, eu vou falar de tecnologias para ferida. Algum outro você tem que indicar. Você não é muito medicamentoso? Eu geralmente, assim, a gente trabalha dessa forma, eu cuido especificamente das feridas e da parte vascular. Uhum. Deixo essa parte clínica para o cardiologista, para o endócrino que cuidam. Agora, existe hoje, só tocando no assunto, nós temos hoje, por exemplo, curativo de matriz celular, em que são curativos que você consegue reconstruir tecido em situações que você não conseguiria reconstruir. Né? São curativos de alta tecnologia, curativos que variam de 15 a 18 mil reais cada curativo. Nossa, você consegue fechar, às vezes, grandes lesões. Então, o medicamento específico para o diabetes, a gente deixa a cargo do clínico, porque eu não sei se você sabe,
que o diploma de medicina na Europa é dividido, ele vem escrito médico e cirurgião separado. Sabia disso? Não. Porque cirurgião só foi reconhecido como médico em 1870 e poucos. Até Olha lá, só. o diploma era só de médico. Olha Então, só a partir de 1800 e qualquer coisa que cirurgião foi reconhecido como médico. Então, a gente... Mas aqui é uma especialidade. Aqui no Brasil é uma especialidade. A gente já pegou isso depois, né? Virando especialidade. Aqui no Brasil é uma especialidade. A clínica é algo que envolve como eu falei, uma capacidade, uma dedicação muito importante, e nós temos ótimos clínicos no Centro-Oeste de Minas. Muito bem. Nós somos Agora, como é que está privilegiados. composta a equipe de trabalho sua e quais os protocolos também de trabalho? Olha, a equipe é composta por cirurgião vascular, ortopedista, hiperbarista, nós temos estomaterapeutas, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. E os protocolos de trabalho, o paciente ele é submetido a uma consulta inicial. Nessa consulta inicial, se vê quais são as demandas dele de outras especialidades, de outros suportes, e ele é direcionado para esse outro suporte, tendo um médico como gerente. Ou seja, esse paciente é remetido por mim, vascular, ao ortopedista. Ele vai ao ortopedista, mas retorna a mim para organizar o plano de tratamento dele. Eu quero aqui deixar um abraço ao doutor Renan Guimarães, ao doutor João. Lá o doutor também, o doutor Frederico. João Carlos, né? João Carlos e Frederico. Como do foge Instituto o nome, né? Cicatrizar, é muita gente, né? Muita gente. E a equipe lá cresceu, assim, tem muitos médicos muitos outros profissionais de saúde. Parabenizar o Instituto Cicatrizar por essa equipe. E quem tem problema de pé diabético, entre em contato. Tanto para prevenção quanto para tratamento. Muito bem, acho muito importante. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Davi. E até uma próxima oportunidade. As suas considerações finais, rapidinho. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar no seu programa expondo rapidamente sobre esse tema e parabenizar os colegas pela visão que eles estão tendo de constituir esse tipo de trabalho que é inédito aqui na região. Muito bem. É um trabalho diferenciado. Obrigado, doutor Anderson. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. O programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O nosso site está à sua disposição e também o nosso Instagram, o @alodoutor. Eu espero você no próximo sábado na maior vitrine da saúde em todo o Centro-Oeste Mineiro. Saúde para todos, Minas Gerais! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed de Vinópolis. Apresentando sintomas de gripe, ligue Central de Informações e Telemonitoramento. Laboratório Central sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas.